Educa TV apresenta Caiu na Rede. Olá, está começando mais um Caiu na Rede, o programa que vai em busca das diferentes atividades e experiências da Rede Municipal de Campinas. E agora você já sabe, eu te convido a cair na rede e ver essas experiências junto comigo. E você já pensou num projeto de obras de arte acessível? Pois é isso que nós vamos ver agora. Olá pessoal, eu sou Viviane Marim e nós viemos hoje aqui no Gaia mostrar um projeto que eles estão desenvolvendo para mostrar que arte vai muito além de sentir. Vamos lá? Em parceria com o Museu de Arte Moderna de Campinas, eles criaram obras táteis que provam que a inclusão vai muito além do olhar. A ideia surgiu a partir do GT de Acessibilidade lá do MAC, né, pensado e idealizado pela arte educadora Paula Monterrey. Ela que me convidou para fazer parte do GT de Acessibilidade, né, um projeto artístico chamado Repertório Aberto, que fez todo esse trabalho, né, de acessibilizar o museu. Aí, a partir disso, eu pensei a ideia da gente envolver os alunos aqui do Gaia e a gente criar as peças táteis lá para o museu, a partir, né, da modelagem 3D e conciliando toda a parte pedagógica que é envolver o estudo, né, do Museu de Arte Contemporânea de Campinas, os artistas campineiros, essa obra Monumento às Andorinhas, que fica lá na frente do MAC, feito, né, pelo artista Lélio Colucini, né, que é campineiro. Ele fez todo esse trabalho. A gente pensou em conciliar o estudo, né, do território, a valorização, né, dos artistas, né, de Campinas, e também estudar arte contemporânea, né. Você acha que tem um impacto importante o seu trabalho para essas pessoas que têm deficiência visual? Eu acho bom, né, porque é que a gente está fazendo, quando uma pessoa que é cega, ela não tem uma visão direito, ela vai lá, toca para ver, assim, sente, né, para ver que é uma obra, né. É que foi até bastante difícil procurar, mas a gente conseguiu achar alguns vídeos aí, algumas imagens. A gente vai seguindo, a gente conseguiu achar a cor verdadeira. É uma referência que vocês tinham? Sim. Cada detalhe foi pensado com cuidado, desde como tirar as ideias do papel até garantir que as peças fossem de fato acessíveis. O processo passa pela modelagem, com o apoio da inteligência artificial, impressão 3D e um acabamento artístico cheio de significado. O resultado são obras que podem ser tocadas e que permitem que pessoas cegas ou com baixa visão também possam conhecer e sentir o acervo. A arte tem todo aquele visual, mas também dá para sentir, né, professor? De que forma vocês adaptaram essas obras táteis? Foi um desafio proposto pelo professor Luiz de fazer esse processo de acessibilidade, né, para as pessoas cegas e com baixa visão, para poderem visitar o museu. E a gente teve que usar o recurso da tecnologia para ter esse sentido, ter esse sentimento, né, nas visitas, né, monitoradas do museu. Foi um desafio que veio a partir dele, a gente apresentou para os nossos alunos que abraçaram esse projeto, esse desafio, e começou toda uma pesquisa que durou praticamente um ano em conhecer os artistas, né, qual foi a formação deles, qual foi a ideia, pegar esses projetos, essas imagens, levar na inteligência artificial, na IA, depois surgir os arquivos, testar os tipos de filamentos, tipos de plástico, as impressoras 3D, para que depois essas peças pudessem sair e serem devolvidas, né, como uma obra tátil para o Museu de Campinas. Olha, a gente está observando aqui que o projeto ganhou força, tanto que tem coisas novas também previstas por aí, né, Luiz? Isso. Esses são projetos em andamentos para esse ano letivo, né? Essa parte aqui é da acessibilidade da Rota Afro, né, de Campinas. Nós estamos pesquisando, fazendo toda essa parte, né, de pesquisa, e com a ajuda do setor do Arquivo Municipal de Campinas. A gente teve acesso
algumas plantas, né, do antigo colégio São Benedito, né, para tentar né, recriar partes, né, como por exemplo aqui a fachada, né, do colégio. No estudo também estão referências como a fachada da Igreja São Benedito, o busto do Mestre Tito e o monumento à Mãe Preta, além da história de Laudelina de Campos Melo. Parte desse material será destinada ao Arquivo Municipal, enquanto outra vai compor a Rota Afro da cidade. Outra parceria anunciada é com o Observatório Municipal. Esse ano a gente começou um projeto, né, de fazer um satélite, né, e que vai ser doado, né, no final do ano para o museu, como uma obra tátil também, né, ou também de exposição. Então eles fazem os projetos nas impressoras 3D e aí no final do ano a gente acaba fazendo uma visita, né, uma saída pedagógica, onde a gente leva para eles as peças impressas para exposição, ou até mesmo para acessibilidade, e em contrapartida os alunos acabam tendo, né, uma formação, tendo aulas, palestras no observatório. A ideia veio do meu interesse de astronomia, principalmente por satélites, tipo esse. No caso, esse daqui é o telescópio espacial James Webb. Você já sabia mexer no computador, levar ali o projeto para impressora 3D? Não, eu não sabia sobre usar a impressora 3D no início. Hoje em dia eu sei um pouco. E aí fica contente na hora que vê sua obra ali finalizada? Ah, sim. Bastante. Claro. É ótimo ver como a sociedade hoje em dia está mudando e nós temos coisas acessíveis para pessoas com deficiência visual ou auditiva. Bom, o Gaia ele tem uma proposição, né, um projeto aqui que a gente desenvolve com os alunos, que ele é baseado em alguns critérios, né? Entre esses critérios envolve a autonomia, né, que os alunos possam explorar suas áreas de interesse, que a gente chama de etapa 1 e 2, e a etapa 3 e 4 são etapas específicas de produção. Então, na etapa 3, os alunos vão pegar alguma questão social, né, no caso os professores já descreveram, que eram transformar essas obras que a gente tem, obras táteis, para que a população pudesse ter acesso a elas, principalmente as pessoas com deficiência visual. A etapa 4 é quando, de fato, a produção vai mesmo para a sociedade. Esse ir pode ser por meio de uma palestra, uma apresentação em feira científica, até o que eles fizeram aqui, que eu achei muito inovador, que é, de fato, levar essa obra até o MAC, que é uma obra que vai ficar disponível, obras, né, que vão ficar disponíveis lá para que os usuários tenham acesso constante, né, conforme a disponibilidade, conforme a necessidade. Então a gente fica muito contente com essa parceria, porque eu acho que é uma das primeiras vezes que a gente consegue de fato concluir a etapa 4, a execução e a doação. Obras que já foram entregues e já estão à disposição aqui no Museu de Arte Contemporânea de Campinas. A gente veio conferir. Vem comigo! O Edson é um frequentador aqui, né, do museu, né, Edson? Eu queria que você contasse um pouco dessa experiência e qual que é essa sensibilidade que tatear as obras traz para você, que tipo de informação você recebe? Bom, primeiro a importância de termos os espaços acessíveis, né? Então, quando através desse projeto aí o museu abre as portas para a gente ter as obras acessíveis, isso já é um grande passo que a gente tem da inclusão em Campinas, né? Então a gente fica muito feliz e é uma emoção muito grande a gente poder tocar as obras, saber que foram pensadas, né, para o público com deficiência de um modo geral, né? Isso traz assim uma sensação de pertencimento muito grande, né? E a gente sempre pensa que, assim como esse espaço, a gente fica na expectativa de que outros espaços também possam contar com essas acessibilidades, né, que é muito importante para que todos os públicos sejam incluídos, né? O projeto foi idealizado por mim e pela Andréa Mendes. É um projeto que se dedicou ao longo de 12 meses aqui a uma renovação de infraestrutura, educação e acessibilidade no MAC. O projeto se chama Repertório Aberto e contou com o apoio da Secretaria do Estado de São Paulo, a Secretaria de Cultura.
E dentro desse projeto a gente compôs um GT de acessibilidade, que foi quando a gente convidou o professor Luiz Jacques pelo engajamento que ele tem em relação da pauta da acessibilidade, enfim, pelo interesse que ele também tem em relação às maquetes 3D, os materiais táteis. A gente convidou ele a compor esse grupo, que contém 13 participantes também da área da acessibilidade e da cultura, para dar ideias. E a ideia que ele trouxe foi incrível, que foi essa parceria com o Gaia, com o Laboratório de Impressoras 3D, com os estudantes com altas habilidades, para fazerem versões 3D para toque das maquetes que a gente já tinha previsão de fazer audiodescrição. A audiodescrição é um recurso de acessibilidade comunicacional que narra imagens do mundo para pessoas que não enxergam. Então, essas obras que a gente tem, as maquetes táteis, a gente também tem as audiodescrições que complementam a experiência do visitante com deficiência visual. Essa obra aqui é uma escala menor, aqui disponibilizada no museu, de uma obra que está bem em frente ao museu. Eu queria que você contasse quais as informações que você recebe quando você começa a tateá-la, e também em braille tem as informações. Conta pra gente também entender. Por mais que alguém descreva pra gente, a gente não tem assim uma ideia clara do que é aquelas obras que estão lá do lado de fora, né? Porque justamente pela própria dimensão da obra, né? E aqui numa miniatura a gente consegue ter uma ideia real de como que ela está posicionada. Aqui a gente consegue sentir o relevo do espaço onde elas estão, né? A parte de chão. Aqui a gente consegue obter uma ideia de como essas esculturas estão posicionadas, né? Lá naquele espaço, né? A gente tem a ideia do espaço da esquerda para a direita, né? As obras que estão aqui, aí tem aqui o nome, né? Os títulos, as informações que estão nas legendas. E a gente vê, né, além das maquetes táteis, a instalação do piso tátil, a adaptação das barras do banheiro, a instalação de um mapa tátil. Foram diversas ações que a gente fez e que foram, de alguma maneira, atendendo tanto demanda de pessoas com deficiência nos grupos escolares, as demandas de pessoas com deficiência público espontâneo, pessoas que sentem que agora podem vir no museu e ser bem recebidas, considerando também suas características. E você, já tinha visto uma obra de arte acessível? E falando em acessibilidade, o respeito às diferenças é essencial. Vamos agora até a escola Maria Odete de Souza Mota e conhecer um trabalho da educação especial para a conscientização das crianças sobre o autismo. As crianças da educação infantil do SEI Maria Odete de Souza Mota começaram a explorar um projeto que mostra na prática que ser diferente é justamente o que torna cada um único. Aqui a turminha embarcou numa experiência diferente. Eles estão mergulhando no universo do autismo e aprendendo de uma forma bem especial. Vamos acompanhar? Usando o personagem André, da Turma da Mônica, a professora Bárbara apresenta o autismo de forma leve e acessível, aproximando o tema do universo das crianças. O que você acha que tem na sua história aí de interessante? Eu acho que tem o Cebolinha brincando com ele, a bola eu acho que acertou nele, por isso. O que o André é? É um personagem, o que ele faz? Ele faz embaixadinha, sabe brincar de isso, sabe de tudo. O autista, ele risca e ele fala. O que você está aprendendo hoje? É ver o autista. No jogo da velha, a gente vai aprender da mesma forma como a gente fazia no outro. Só que ao invés da gente fazer com xizinho e bolinha, a gente vai fazer com o André, com o personagem autista que a gente aprendeu hoje, que a gente conheceu. Então vai ter o André com carinha de feliz. E aqui, com qual carinha que ele tá? Triste. Triste? Ele tá com a mãozinha assim, ó. O que ele tá fazendo? Tá pensando.
Bem, Sandra. Essa conscientização com as crianças a gente traz nessa forma sutil, porém lúdica, porque a gente também traz, né, brincadeiras e tudo mais para, inclusive, envolver mais as crianças na atividade. E eu percebo muito que eles realmente ficam curiosos, eles querem saber, eles gostam dos materiais que a gente traz para fazer essa discussão de uma maneira mais palpável para eles, né? Nossa escola é uma escola inclusiva e é importante fazer esse trabalho com as crianças para que elas consigam compreender a especificidade da criança autista, respeitar essa diferença. Né? Então, fazer esse trabalho envolvendo as crianças, mas também envolvendo todos os profissionais da escola é de fundamental importância, porque os profissionais estão em contato direto com as crianças, né? No momento de sessão cinema, as crianças acompanharam uma animação com o personagem André. E foi ali que muita coisa começou a fazer ainda mais sentido para eles. E a professora foi além. O tema ganhou vida em outras atividades. Teatro em caixa de sapato, inspirado na história Uma Mente Diferente. E uma explicação simples sobre o funcionamento do cérebro. Eu percebo muito que as crianças que já são da escola e já têm esse trabalho, né, já desenvolvido há algum tempo com eles entendem melhor as crianças autistas do que aquelas que acabam de chegar na escola e às vezes não vêm com esse tipo de conhecimento para cá. Então eu percebo que tem feito uma diferença grande para eles. O acolhimento é essencial em todas as instâncias e na escola principalmente. Então a gente precisa ter esse acolhimento às crianças, às suas famílias, às suas histórias, considerando essas diferenças, né? Porque nós não somos iguais, somos diferentes, mas essas diferenças é que enriquece o trabalho na escola. Que assunto relevante! E você, o que pensa sobre isso? Conta pra gente! Tá vendo esse QR Code que aparece no canto da sua tela? É só pegar a câmera do seu celular, apontar para ele e mandar uma mensagem pra gente. E já já a gente volta com mais novidades, não saia daí, a gente vai para um rápido intervalo. Estamos apresentando Caiu na Rede. Toda quinta, às 14h, tem estreia na tela da Educa TV. O Cinemar em Rede apresenta produções audiovisuais criadas por estudantes e educadores. É cinema feito pela nossa gente. Estamos apresentando Caiu na Rede. E o Caiu na Rede está de volta. E vamos continuar falando sobre inclusão, ou melhor, Incluselo, que aconteceu lá na EMF Professor André Tozello. Exposições de livros em libras, materiais adaptados, jogos cognitivos, recursos de acessibilidade e a promoção de rodas de conversa. Na EMF André Tozello, a inclusão ganhou espaço dentro da sala de aula e também fora dela. Oi, meu nome é Nicole Oliveira e hoje a gente está aqui na EMF André Tozello para conversar sobre o Incluselo, um evento sobre acessibilidade e inclusão dentro da escola. Vem comigo! A Incluselo é um projeto recorrente da escola que tem como objetivo a promoção de atividades voltadas à inclusão, acessibilidade e conscientização sobre diferentes formas de aprendizagem. A Incluselo, ela veio numa proposta pedagógica pelos professores desde o ano passado, em 2025, né? Então nós tínhamos elegido como temáticas de trabalho a cada mês. Então, por uma semana, os professores se dedicavam a trabalhar principalmente um tema. Questões indígenas, raciais, violência contra a mulher, questão ambiental. Então isso foi perpassando o nosso projeto pedagógico. E diante disso, né, a necessidade dos professores observarem também, discutir mais detalhadamente a educação especial. Então eu fiz uma proposta junto com os professores da educação especial, o Éder, Rosângela e a Ana, e
de maneira a dialogar com os estudantes, a forma com que a gente pudesse promover a inclusão dentro da nossa escola. Para entendermos melhor como funciona o uso dos materiais acessíveis no dia a dia, conversamos com o professor Wendel, que nos explicou um pouco do trabalho desenvolvido pela escola. Basicamente são todos que nós usamos no dia a dia. Uns mais, que nós temos alunos aqui na escola que necessitam dessa questão da comunicação alternativa. Nós temos alunos aqui que são verbais, mas eles não se comunicam dentro da escola. Nós temos também aluno que ele é ouvinte, mas não é verbal, ele não tem a fala, não tem o fono articulatório. Então nós utilizamos de recursos para poder lidar com eles no dia a dia. Nós temos aqui, para, por exemplo, autistas que têm rigidez de rotina, que precisa da visualização, da programação diária daquilo que vai fazer, Nós temos aqui quadro de rotina diária, nós temos aqui comunicação alternativa, como essa daqui e essa daqui, onde ele consegue comunicar sentimentos, se ele está nervoso, se está feliz, consegue cumprimentar, consegue fazer pedidos, de brincar, de ir no banheiro, de positivo, de negativo. Também aqui é uma rotina diária também para um aluno que visualiza melhor assim. Nós temos aqui também protetores auriculares para alunos que têm hipersensibilidade auditiva, que geralmente são mais os alunos autistas que fazem uso dos protetores auriculares. Nós temos aqui também comunicação alternativa, que usa também figuras com fotos da escola, para eles se apropriarem do local da escola. Um dos alunos da escola, o Matheus, tem transtorno do espectro autista, ou TEA, e é uma das vozes mais ativas dentro da instituição para a conscientização dos demais colegas. Esse ano, ele ficou responsável pela realização de palestras sobre o assunto na Incluselo e nos contou um pouco sobre como tem sido a experiência. Tem sido muito bom, hoje é o segundo dia de palestra, eu vou falar mais um pouco para os 7º e 6º anos. Ontem fui para os 8º e 9º e foi muito bem, as turmas foram muito participativas, eu falei sobre o orgulho de ser autista, sobre ter algumas pessoas que às vezes não aceitam o autismo, que acham que o autismo é de certa forma uma capacitação que faz as pessoas não conseguirem fazer coisas por conta de sua dificuldade, que é completamente o contrário. O autismo é só uma característica. A pessoa que tem autismo pode realizar seus sonhos como qualquer um. Tivemos a oportunidade de acompanhar o Matheus até uma de suas palestras e ouvimos um pouco sobre o combate à estigmatização do TEA. Eu também sou adolescente que nem vocês. Eu uso TikTok, eu uso Instagram e eu sei que às vezes vocês usam a palavra autista ou autismo para usar como um sinônimo de xingamento ou algo estranho com as pessoas. Só que, enfim, hoje eu quero mostrar uma visão diferente para todos vocês. Eu quero mostrar uma visão que o autismo não é algo estranho ou alguma pessoa meio lelé, mas sim uma visão diferente de ver o mundo. Uma das partes mais bacanas da promoção de discussões como essa é acompanhar de perto a curiosidade e interesse dos alunos acerca do tema. E também perceber o impacto imediato que cada ação da Semana de Inclusão fomenta na percepção dos estudantes acerca de respeito e de inclusão. Eu entendi que nós não podemos julgar os autistas porque eles têm algumas coisas diferentes do que nós. É porque eles, igual o Matheus disse, eles têm uma maneira de olhar o mundo de outra maneira. Então nós não podemos julgar as pessoas. Que trabalho sensacional! E que tal falar de alimentação? A Escola de Educação Infantil Idalina Caldeira Souza Pereira busca trazer experiências de diferentes alimentos para as crianças. Vamos ver? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Henrique e hoje, como vocês podem ver, nós estamos no CEI Idalina Caldeira Souza Pereira. Nossa equipe veio conhecer 2 projetos. Um deles é um ateliê gustativo, que envolve vivências com alimentos. E o outro é um projeto de votação para a escolha do nome da turma. Bora lá conferir tudo isso juntos? Bom, pessoal, chegamos então aqui na sala do AG1 e é aqui que vai acontecer o ateliê gustativo. Como vocês podem ver, já está tudo preparado e a experiência de hoje vai ser com maçã. Agora, dá só uma olhada nessa coruja.
Olha só que charme! Isso tudo, claro, ajuda muito na parte lúdica e faz com que os alunos tenham uma experiência ainda mais proveitosa. Mas, para entender mais detalhes sobre esse ateliê, eu vou conversar agora com a professora Fernanda. Oi, professora, tudo bem? Muito obrigada por receber a nossa equipe. Tudo bem, é um prazer receber vocês aqui na nossa escola, no CEI Dalina. Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente, professora, o que é esse ateliê gustativo? O ateliê tem como objetivo principal apresentar os alimentos para as crianças das mais diversas formas. Então, vocês podem ver que tem o alimento ralado, picado de outras maneiras, além do alimento mesmo como ele é oferecido normalmente aqui na escola. Então, isso a gente tem feito para aproximar as crianças dessa questão de uma alimentação saudável e, principalmente, pensando em que é uma turma de bebês e crianças bem pequenas, a gente precisa apresentar essa introdução alimentar da melhor maneira possível, Cada criança explorou a maçã do seu jeito. A Ana Laura comeu um pedacinho da fruta. 3 alunas decidiram misturar o suco de maçã com a fruta picada. Foram os casos da Jade, da Cecília e também da Eloá. A Jade também gostou de brincar com a cabeça da coruja. E olha só, pessoal, quem veio acompanhar essa experiência dos alunos, a orientadora pedagógica Caroline. Carol, conta pra gente, por favor, qual que é o impacto disso tudo na vida desses alunos? Então, na questão das crianças do AG1, o que a gente percebeu como maior impacto foi a questão da aceitação dos alimentos de outros alimentos. Que a gente tinha crianças aqui que o processo de introdução alimentar tinha sido feito de forma incorreta pelas famílias e isso acabava impactando na alimentação deles na escola. E aí, com esses ateliês que estão acontecendo semanalmente, a aceitação tem melhorado bastante, as crianças estão se alimentando melhor, além de estarem vivenciando outras experiências, E, gente, olha só quem eu encontrei aqui bem pertinho da entrada da cozinha. A artista que fez a coruja, a Gilvana. Gil, conta pra gente de onde veio essa inspiração. Então, no Natal, a gente tem que fazer uma mesa de frutas, para as crianças. Aí a gente queria fazer alguma coisa diferente, para eles terem essa memória. Aí comecei a pesquisar na internet animaizinhos de fruta, bichinhos que deu para fazer. E aí acabou que surgiu a coruja, que foi sucesso, as crianças amaram. Agora toda vez que tem, aí a gente acaba aqui fazendo, aí eles gostam. Parabéns pelo seu talento. Obrigada. E obrigada pela participação aqui no Caiu na Rede. Obrigada a vocês. Valeu, pessoal. É isso, então. A gente segue acompanhando mais projetos aqui na escola. Bom, e agora a nossa equipe está na sala da turminha do AG3, que ainda não tem nome, mas isso vai durar pouco tempo, porque a votação vai acontecer em instantes. Vamos acompanhar? Sim! Primeiro, a professora Ismaíla deu uma explicação para os alunos sobre as mulheres que poderiam dar nome à turma. Depois, a votação começou. Para votar, cada estudante precisou colocar sua foto no nome da mulher escolhida. Ao final, todos contaram o número de votos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, muito bem. Então, a nossa turma agora vai chamar como? Maria Felipa. Maria Felipa. Vocês gostaram da escolha? Sim. Bom, e agora eu tô aqui com a Maitê e com a Nicole, que votaram na Maria Felipa. E a Nicole vai me contar por que ela escolheu a Maria Felipa. Me conta, Nicole. Porque a Maria Felipa é mais linda. E você gostou do nome da turma? Sim. Muito obrigada, viu? Viu só? Desde pequenos já exercendo o papel de cidadãos. Isso, claro, é de extrema importância para a educação deles e também para o futuro. Bem, e agora a professora Ismaíla vai contar para a gente como essa dinâmica toda da votação foi pensada, professora. Primeiro, eu apresentei para eles algumas personalidades de mulheres negras, que está de acordo com o eixo temático da rede deste ano. A partir dos livros, vídeos, fotografias, a turma escolheu 4 nomes e a partir desses 4 nomes nós fizemos a votação, acarretando no nome da Maria Felipa a escolha.
E professora, você acredita que com essa votação eles podem se tornar futuramente, né, cidadãos mais conscientes? Sim, eles aprendem desde cedo a respeitar a escolha da maioria quando é necessário, respeitar a votação. Então é muito importante para eles desde pequeno já ter acesso, já ter contato com a votação, com a democracia. Então eu quero agradecer a receptividade, a generosidade com que vocês receberam a nossa equipe e parabéns pela iniciativa. Obrigada. Até uma próxima oportunidade, então. Até uma próxima. Bom, pessoal, eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau! Agora a gente vai para um rápido intervalo, não saia daí, já já a gente volta. Estamos apresentando Caiu na Rede. Toda quarta, às 5 da tarde, é Zoom Escola na tela da Educa TV. A paixão pelo audiovisual da sala de aula para a sua casa. Estamos apresentando Caiu na Rede. Estamos de volta. E você já refletiu sobre atitudes machistas no cotidiano escolar? Pois isso aconteceu lá na escola Padre Domingos Zatti, uma proposta super bacana de um diálogo com os alunos do 8º ano. Vamos ver? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Natália Henrique e hoje nossa equipe está na escola Padre Domingos Zatti. Nós viemos repercutir uma palestra que aconteceu aqui sobre o enfrentamento à violência contra as mulheres. Essa palestra aconteceu justamente nessa sala onde nós estamos, que é a sala de informática. E esse debate é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Educação de Campinas e o projeto Bem Me Quero. Para falar desse assunto, eu estou acompanhada aqui do orientador pedagógico Rogério. Rogério, muito obrigada por atender a equipe da Educa TV. Gostaria, portanto, que você contasse um pouquinho para a gente como foi esse momento de debate. Sim, foi um momento bastante rico, importante, porque nós, através dessa parceria, né, com o projeto Bem Me Quero, nós agendamos um dia para que eles viessem aqui e batessem um papo com os alunos sobre esse assunto. É um assunto importante para falar sobre o combate à violência das mulheres, que é algo muito evidente na sociedade, acontece todos os dias. E como a gente acredita que esse espaço, o espaço da escola, é o local de se discutir, de se aprender, né, sobre o tema, e aí ele aconteceu aqui. Bom, pessoal, a gente continua na sala de informática e agora eu estou reunida com alguns alunos do 8º ano que participaram desse encontro. E o que eu quero saber deles é, afinal de contas, como é que foi, né, esse debate, essa conversa, essa palestra. Quem quer começar contando pra gente? Foi bem legal o aprendizado que a gente teve sobre o machismo e outras coisas sobre que o homem não chora. Gostei bastante, aprendi muito. Teve pessoas que sabiam, mas aprenderam mais. Foi bem legal a experiência e gostei muito de ter participado. Sobre o que eu aprendi na roda, é que não existe só machismo, tipo assim, ele se desenvolve assim, ele sempre é passado, vamos dizer assim, pelos pais que praticam isso. Aí vai se desenvolvendo. Não só porque a pessoa quer, é por causa que mais ou menos vira um hábito isso. Eu aprendi nessa roda de conversa que tem vários tipos de machismo e que o feminicídio pode começar com coisas que a gente acha pequeno, mas nunca vai ser pequeno. Tipo, ciúmes de roupa, como a pessoa trata outra pessoa e outras coisas também. Bom, fizemos uma pausa nos depoimentos dos alunos para ouvir agora um dos professores que participou dessa palestra. Está aqui comigo o professor Gilberto. Professor, obrigada pela sua participação aqui no Caiu na Rede. Conta pra gente, por favor, qual que é o impacto dessa temática no aprendizado desses alunos.
Olha, foi um projeto desenvolvido com os alunos do 8º ano que repercutiu muito bem nas salas de aula, né? Nós percebemos a relação entre os meninos e as meninas, né? Com maior respeito, maior cuidado, foi quase que imediato. Eles fizeram uma palestra aqui na sala de informática e voltaram para a sala de aula já com uma postura diferente, com cuidado, com relações diferentes, né? Até mesmo no respeito, no trato. Então a gente viu como uma ação muito positiva. E depois, no decorrer das aulas, alguns alunos vieram conversar comigo, né? E falaram deu para perceber, né? Esse movimento de desconstruir alguns valores que são passados erroneamente para eles, e através dessa palestra, dessa discussão, que além de um espaço de formação, foi um espaço de escuta também, né? Eles foram escutados, tiraram suas dúvidas e puderam, né, refletir sobre as suas ações, né, dentro de uma perspectiva de igualdade, equidade. E foi muito legal, né, que a gente viu esses desdobramentos na relação, né, em sala de aula, que vai além do conteúdo. E essa palestra foi muito útil por terem escolhido os 8º anos, a gente pode ensinar tanto as pessoas mais novas quanto as mais velhas sobre o que é a violência à mulher, tanto do machismo, tanto do feminismo. Obrigada, então, aos alunos que compartilharam essa experiência aqui com a gente. Então, pessoal, a gente fica por aqui, lembrando a importância desse tema, lembrando que é sempre muito importante discutir o enfrentamento à violência contra as mulheres e que esse é um debate que vai continuar. Natália Henrique para o Caiu na Rede. Que conversa necessária! E você já ouviu falar de uma horta de africanidades? Pois é o que nós vamos ver agora lá na Escola de Educação Infantil Betty Pierro. Nós trabalhamos com africanidade já há bastante tempo na escola, né? E o projeto da horta, ele surgiu ali no nosso planejamento anual que nós fazemos no comecinho do ano, desde a escolha do nome da turma, que é a turminha do Baobá. Então nós pensamos em unir, né, africanidades, natureza, meio ambiente, e aí surgiu a ideia da horta africana, que traz pra gente plantinhas de origem africana e também aquelas que são muito cultivadas lá na África e fazem parte da cultura afro-brasileira também. Nós temos o hibisco africano, essa planta aqui, que ela é muito utilizada para fazer chá. Temos o gergelim, que é esse aqui, está começando a brotar. O feijão fradinho também é originário da África, também a gente plantou ele na semana passada, então ele ainda nem brotou. Temos a babosa também, que é uma planta muito importante, né? O manjericão. E ali naquela outra horta nós temos aquelas que são de cultura afro-brasileira, que a África adotou, então é muito utilizada na cultura afro-brasileira. E por falar em adoção, essas aqui, por exemplo, né, a babosa, o feijão fradinho, são muito conhecidos do brasileiro. Então é uma oportunidade também de mostrar, de fato, a nossa origem com o continente africano. Isso, sim. A África, ela tem uma grande contribuição para a nossa cultura, né? Então trazer essas plantas e colocar no cotidiano das crianças, nas vivências ali desde o início da cultivação do solo, da preparação da terra, até acompanhar elas crescendo, saber de onde elas vieram. Isso é muito importante para nós também, porque a africanidade ela está, né, no nosso dia a dia. Olha só, esse aqui então é o baobá, que é o mascote da turminha também. Por que vocês escolheram esse mascote? Ele é uma representação do baobá, né? E também na africanidades é uma árvore também, né, lá da África. Então a gente trouxe para as crianças e aí escolhemos o nome da turma.
E aí escolhemos o mascote, que é o baobá, para representar também. E eles sabem mesmo o nome, tô vendo eles gritando ali. Sabem. Eles gostam muito de levar para casa, eles trazem as historinhas, né, das vivências deles em casa com o baobá. Nossa, é pura diversão. E você percebe, assim, né, deve ser muito gratificante, né, perceber que eles vão, de fato, adquirindo esse conteúdo, assim, né? A gente percebe a relação deles com as plantinhas, com o baobá. Isso, de fato, faz sentido para eles? Faz muito sentido e, assim, chega a emocionar a gente, né? Eu já tô aqui com os olhos cheios d'água por conta dessa vivência que eles estão trazendo, que a gente tem trazido para eles, do que eles trazem de casa para nós, dessas experiências. Esse contato com a natureza, né, está sendo muito gratificante, não só para eles, quanto para nós também. O baobá, o mascote, ele vai para casa com as crianças, passa um final de semana, né? E aí as crianças registram no caderno, né? Os pais registram, porque eles são pequenininhos ainda. E aí, como é que tem sido esses relatos que têm vindo dos pais? Nossa, é muito gostoso chegar a ler com eles, a gente senta, lê como que foi, pergunta, alguns sabem, né, falar que foi para casa da vovó, do vovô, que levou no shopping, foi para São Paulo com eles. Nossa, o mascotinho já está viajado, né? Tudo isso está no nosso dia a dia, né, e nós precisamos falar e mostrar para que as crianças reconheçam a contribuição do povo africano para a nossa cultura. E você, que tal contar pra gente o que está achando do nosso programa? Pegue a câmera do seu celular, aponte para esse QR Code que está aparecendo aí no canto da sua tela e nos mande uma mensagem. E eu vou ficando por aqui. Continue acompanhando a programação da Educa TV Campinas. E não se esqueça, a próxima escola a cair na rede pode ser uma que alguém da sua família estuda. Tchau!